Sulan, eu queria saber de você. Você tinha contado pra gente aqui nos bastidores que vocês receberam uma profecia que depois que o Pedro faleceu, você entendeu que era referente à partida dele. Só que quando vocês receberam essa profecia, foi mais de uma vez, né? Vocês não entenderam. Conta pra gente como foi essa primeira vez e o que vocês ouviram. Sim, a primeira vez foi pra mim. A gente estava aqui no Rio, lá no Morro do Barbante. Isso, Morro do Barbante, numa igreja. E o pastor, uma Assembleia de Deus, sabe aquela Assembleia de Deus raiz, pequenininha? E aí choveu muito nesse dia, a luz acabou. E até eu cantei, gente, oh meu Deus do céu. Sabe quando o culto vira festa, aquele culto íntimo? E aí, acabando o culto, o pastor virou para mim e falou assim: minha filha, essas palavras. Eu vou contar, gente, da mesma forma que ele falou. Minha filha, eu te vejo você na porta do avião. Não tem escada? Eu te vejo você ali. Minha filha, você vai viajar muito. Mas não é você acompanhando ele. É ele te acompanhando. Aí eu, tá, tipo... Aí no final do culto ele bateu nas minhas costas. Ah, Sussu, vai começar a pregar? Porque já... É outra coisa. Enfim, aí a segunda profecia, a gente já estava no Rio. Aí tava eu, ele, a mãe e o pai dele. E aí, toda segunda-feira na Todá tem um culto para iniciar a semana. A gente chegava mais cedo, né? E fazia o culto para começar a semana. E aí, tinha um pregador lá para fazer o culto e o pregador virou para ele e falou assim: eu vejo um homem te dando uma caixa. E nessa caixa tá escrito para ele. E nessa caixa tá escrito 2018. Só que eu olho para dentro dessa caixa, tá cheio de cosmético. Aí eu já comecei a chorar, que nessa época eu tava trabalhando na Todá, de maquiadora, né? Nossa, alguma coisa relacionada a mim, tipo. E eu perguntei para Deus, aí ele falou, né? O que significa? Deus me mostra uma mulher do seu lado. E Deus te deu essa mulher de presente. Aí que eu chorei. Falei, nossa, Deus me deu papel de presente. Tipo, é o que eu sempre quis, né? Tipo assim. E aí, ele falou assim, e Deus te deu essa mulher de presente. E na mão dessa mulher eu vejo vários passaportes. Essa mulher vai viajar muito. Mesma coisa, essa mulher vai viajar muito. Mas não é ela te acompanhando. É você acompanhando ela. Cara, e ele já não falou mais nada comigo, não. Tipo, sério, ele nem sequer, tipo, sabe, fazer um comentário, alguma coisa. Falou absolutamente nada. E aí, eu também não falei. Porque, tipo, caraca, o que Deus vai fazer? Tipo, vai acabar com o ministério dele? E eu vou começar... Gente, é pra explicar pra todo mundo, falar assim, tipo, começar o quê, né? Minha irmã canta. E lá em casa, igual eu tô falando da minha avó, quando a gente era criança, a gente fazia culto em casa. E eu lembro muito, nossa, minha avó na cozinha, passando roupa na mesa da cozinha. E eu e minha irmã brincando de culto, fazendo santa ceia. O cafezinho era o cálice, o pãozinho era, né, o pão mesmo. E minha irmã cantava e eu pregava. Eu não sou de escrever, sabe, assim... Minha irmã vai fazer tudo, ela escreve. Sabe pessoas que escrevem, que gostam de escrever, de planejar, tipo, sou fofo. Eu fiz a festa das 8 de um ano, eu não escrevi absolutamente nada, tudo na cabeça aqui, sabe, assim, tudo meu na cabeça. E a única coisa que eu parava para escrever, só pregação. A única coisa, tipo, eu gostava de escrever pregando. Às vezes eu tava, tipo, viajando, assim, eu começava a pregar, de eu chorar, sabe, assim. Então era algo que eu tinha dentro de mim, de pequena, porque minha irmã cantava e falava, cara, eu vou pregar. Tipo, isso. Então era algo que eu sabia que uma hora ia acontecer na minha vida, sabe? E aí, onde eu tava, gente? Eu perdi. E daí, na profecia, parecia que então você ia ter um ministério maior do que o dele. Exatamente. Na profecia parecia que eu ia ter um ministério maior que o dele. Inclusive, pessoas que estavam lá no culto, depois que o Pedro faleceu, chegou para mim e falou assim, Suilan, eu tenho que te falar algo. Porque naquele dia eu blasfemei, que aquele dia eu pequei.
E na hora que eu soube da notícia do Pedro, Deus me fez lembrar da profecia. Você acredita nisso? É a irmã do Alessandro. E aí, ela falou pra mim, Sulan, eu falei, por que os dois não podem ir junto? Gente, ela até, eu vou citar o nome, ela até usou Sidney e Valesca. Ela falou, gente, mas Sidney e Valesca, sai os dois juntos, prega, por que Sulan e Pedro não pode? Porque, e eu vou te falar, na hora eu não levei pra esse lado. Eu fiquei tipo, não, se eu for pregar, ele vai cantar. Você tá entendendo? Eu nunca levei, sabe? Eu nunca levei pra esse lado. E aí, essa foi a segunda vez. A terceira vez, a gente tava numa vigília e um pastor entregou pra ele. Só que como ele já tinha recebido outra lá no que eu não tava nessa. Que até viralizou também, que assim quando o ministério dele acabasse, que ia ter continuidade, que Deus ainda ia soprar o nome dele, que, tipo, que o ministério dele nunca iria acabar. Gente, Pedro faleceu, até hoje ele ganha mais de 1.000 inscritos no canal dele por mês, e eu não divulgo, eu não falo nada. E continua lá crescendo, tipo, sabe, eu não falo. E aí, teve essa, aí teve outra que foi no ouvido, aí teve a da Camila Barros. A da Camila Barros foi a que mais viralizou, foi a que mais percutiu. E ele me mandou. E ele viu depois com sangue frio, com, né, com consciência. Porque na hora que Deus está falando, a gente fica emocionada, a gente chora. Pode contar o que ela falou? Assim, cara, a parte que eu gravei mesmo. Tipo, ela começa falando que Deus ouvia as orações dele, que... Inclusive, ela fala a oração dele. Ah, minha mãe. Meu Deus, minha mãe, meu pai, minha esposa, minha casa. Aí ela começa. Aí ela fala assim, guarda-te até de ti mesmo, porque por esses dias Deus ia fazer algo. Aí ela fala assim, você vai ser transicionado para o mundo espiritual. Eu acho que é transicionada, gente. Eu acho que é essa palavra. Isso se evidencia no físico. Gente, se você vai ser transicionado para o mundo espiritual e isso se evidencia no físico, não tem o que... Isso se evidencia em plataformas digitais. Isso se evidencia em números. Eu vejo na mesa de grande o que é isso? O que é isso? Algo que não se pode explicar. Antes do Pedro falecer, eu falava, amor, o ano está acabando, o que Deus vai fazer? E ele falava para mim, não sei. Eu falava, será que vai estourar? Uma música só vai viralizar muito. E eu não sei dele, hoje eu consigo enxergar, tipo, eu não sei com peso. Sabe assim, eu não sei, tipo assim, não sei, tipo, não sei o que Deus vai fazer, não. E Pedro um dia virou pra mim e falou assim, quem dera eu poder estar no céu. Mas ele falou com muita convicção, muita, que eu falei assim, você tá doido? Talvez se ele falasse assim, quem dera eu poder estar no céu, se eu falasse pra você normal, como você não me conhece, né, no dia a dia, você fala assim, todo mundo quer ir pro céu, tipo assim, né, mas quer com aquele, quero também ficar na terra, tipo, né. Aí eu falei assim, você tá doido? E eu e a Zoe? A gente já tava com Zoe. Ele falou assim, quem dera eu poder estar no céu, tipo, não importa, você, a Zoe, o céu pra mim é em primeiro lugar. Cara, eu vou te falar, meu coração gelou. Eu falei, você tá doido? Aí eu ainda falei ainda. Só se for nós três juntos. Ainda falei assim ainda. Você acredita? Ainda falei. Eu ainda falei. Mas, tipo assim, essas foram as três... Foram 5, né? Foram 2 assim e 3 profecias pra ele. E aí, assim, quando o Pedro faleceu, eu vou te falar que eu tive meio que uma confusão na minha mente. Eu achei que Pedro ia ressuscitar. Eu falei, não, Pedro vai ressuscitar. E aí que vai acontecer? O que é isso? O que é isso? Tipo, eu falei, não, vai acontecer algo muito grande. Sério. Eu falei, não, vai ter um lado oposto aí. Vai dar uma, né? Eu falei assim, pô, vai ser isso. Só que eu orei. Quando aconteceu tudo, eu peguei Zoe no colo e eu pedi muito pra Deus, sabe? Pra Deus voltar com Pedro. E eu já sabia porque quando o meu tio faleceu, eu já sabia que é uma oração não correspondida.
E uma oração não correspondida na hora é muito diferente do que você ora, pede Deus e Deus não te dá com longo prazo. E quando eu orei pedindo Deus com o zóio no colo, pedindo Deus, eu sabia que Deus não ia responder. Mas lá no fundo eu, sabe quando, tipo assim, Deus, pelo amor de Deus, faz algo novo, tipo, não leva agora não. Mas eu sabia que no fundo mesmo eu pedindo não ia acontecer. Não ia, sabe, não ia. Eu sabia. E aí, perdi de novo. Eu fiquei emocionada. Enfim, eu sabia que Deus não ia responder. E foram essas a profecia, eu sabia que não ia voltar. E eu acreditei que Pedro ia ressuscitar. E Deus não ressuscitou. E porque eu levei para esse lado que eu falei assim, pô, Deus pode então, no caso da profecia, Deus pode ressuscitar. E eu fui para Porto Seguro na mesma hora.